Dom João VI viveu aqui por 13 anos. E em 26 de abril de 1821, o agora rei do Brasil, Portugal e Algarve faz a viagem de volta, deixando como príncipe regente o filho de 22 anos, Dom Pedro I. Mas essa decisão só foi tomada por causa de um movimento político que aconteceu na cidade do Porto, em Portugal, no ano anterior à partida de Dom João VI. Foi exatamente neste espaço, no antigo campo de Santo Ovídio, em 24 de agosto de 1820, que aconteceu a Revolução Liberal do Porto. Neste espaço ficava também o principal quartel militar da cidade. Um movimento que trouxe consequências importantes para o processo de independência do Brasil. Obviamente é importante considerar que essa palavra revolução na prática não aconteceu, aqui não houve uma guerra, não houve uma luta, foi uma proclamação militar. É importante considerar também o contexto que se vivia Portugal. A família real já havia embarcado para o Brasil desde 1808. Em 1815, quando Napoleão efetivamente estava preso, os portugueses achavam que não tinha mais sentido a família real estar no Brasil, já que ela havia fugido com esse intuito. Então exigiam que ele voltasse. Então a Revolução Liberal do Porto é o quê? É uma revolução que exige o imediato retorno da família real, porém é preciso considerar que eles não queriam acabar com o poder do rei. Eles queriam apenas limitá-lo naquele momento, instituindo uma constituição que pudesse acabar com a monarquia absoluta e incluir aqui uma monarquia constitucional. E quais foram as consequências da Revolução Liberal do Porto para o Brasil? Em primeiro lugar, é importante considerar que a Revolução Liberal do Porto, ela é liberal muito mais para Portugal do que para o Brasil. Por quê? Porque em 1820, o que é que eles queriam? Retorno da família real e queriam recolonizar o Brasil. E aí a gente tem que aqui, logicamente, situar algumas datas importantes. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarve. Ou seja, em 1815, numa estratégia política inglesa, que não queria que a família real voltasse para cá, porque senão ela perderia ali um comércio direto com o Brasil, que havia ganho desde 1808. Então, nesse momento, a Inglaterra vai dizer: Dom João VI, você não precisa voltar a Portugal, porque a alegação é de que o rei estava numa colônia. Só que agora o Brasil era Reino Unido, então o Brasil não era mais colônia. Então essa data foi fundamental. Isso de alguma maneira irritou muitos portugueses que aqui estavam sem a presença do rei, porque já passavam a achar que Portugal era uma colônia do Brasil. Quando Dom João VI vem para Portugal com a família real, com a corte e deixa Dom Pedro, aí é onde a gente pode dizer que houve uma importância clara da Revolução Liberal do Porto. Pois, diante da chegada da família real aqui em Portugal, o Dom Pedro ficando, eles queriam na verdade recolonizar o Brasil, não deu certo, tentaram fazer uma espécie de extensão da corte de Portugal ao Brasil, mas o Brasil passou a ter pouca representatividade na Câmara que viria a ser formada. Então, dentro desse contexto, o Dom Pedro vai começar ali a tomar algumas atitudes, como o famoso Dia do Fico, em janeiro, depois o Cumpra-se, até chegar ao 7 de setembro, que é a proclamação da nossa independência. Então, de forma direta, a Revolução Liberal do Porto, mesmo não sendo liberal na ótica do Brasil, acabou por facilitar o processo de independência. Sem dúvida, essa data não pode ser esquecida. Quando Dom Pedro I chegou aqui em São Paulo, ele encontrou uma realidade bem diferente desta. Imagine esta metrópole com apenas 28 ruas e uma população de cerca de 4.000 habitantes. E Dom Pedro I passou por esta rua, que fica na região onde São Paulo começou, no dia do Grito do Ipiranga. Quantas histórias deixaram de ser contadas? Mas por causa do trabalho de pesquisadores, como o do escritor Paulo Resulti, muito já se sabe hoje sobre o que aconteceu há 200 anos. E a nossa entrevista com Paulo Resulti vai acontecer aqui, no solar da Marquesa de Santos, que fica no Centro Histórico de São Paulo. Paulo Resulti, que é autor de 9 livros, um escritor premiado, conquistou o prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura nacional.
Então, Paulo, eu queria que você até me explicasse já pra gente por que essa entrevista nesse local. Ele é emblemático para você também, né? Sim, foi basicamente tudo o que aconteceu comigo na literatura começou por aqui, quando eu estava ainda como estudante de arquitetura. E eu descobri esse solar porque eu tinha que fazer no meu TCC tinha que dar um exemplo de restauro, e esse solar estava reabrindo na década de 1990, totalmente restaurado, e aí eu conheci a figura da Marquesa em São Paulo, que para mim então a Marquesa de Santos era Maite Proença na novela, na minissérie Marquesa de Santos, e que mostrava só a parte dela como amante do Dom Pedro. E esse solar justamente é posterior a tudo isso, e aí me apresentou uma figura que eu achei muito interessante, que valeria a pena ser estudado, e dela eu cheguei no Dom Pedro, na Leopoldina e em tantos outros personagens. Paulo, e que histórias de Dom Pedro I ainda não foram contadas? Eu acho que já foi explorado muitos lados dele, com amantes, com absolutismo versus liberalismo, o autoritarismo dele, mas assim, tem muita coisa que falta ainda ser explorada. Por exemplo, ele como músico. Ele foi apelidado de Príncipe Orquestra, porque ele tocava mais de 10 instrumentos. Ele vai compor não só o hino da independência, mas ele vai compor marchas militares, vai compor hinos, tedeums e várias outras peças, tanto peças sacras quanto profanas. E isso vai ser reconhecido no exterior. O Rossini, que é o autor, o compositor do Barbeiro de Sevilha, vai reger essas composições dele em Paris, quando ele vai se refugiar na França após a abdicação aqui no Brasil. Agora, você também tem a questão da educação dele com os filhos e nas cartas que ele trocava com essas crianças, que você vê um pai super amoroso. A biógrafa da Dona Amélia, a Cláudia Tomevich, ela encontrou uma documentação da chegada da segunda imperatriz no Brasil, a Dona Amélia, aonde o Dom Pedro chega com as crianças a bordo do navio, pega um pente, tira do bolso, começa a pentear o cabelinho deles para apresentar a nova madrasta. Era um pai super amoroso, uma coisa bem atípica na época, adorava, também era super asseado, fazia questão que as crianças fossem asseadas, mas a parte da educação dessas crianças é inteiramente dele, é ele que cria essa educação que eles vão ter, e você vê pela correspondência que ficou dele para essas crianças, a insistência dele para que eles fossem educados, para que eles estudassem com afinco, não só os legítimos, como os ilegítimos também, ou os legitimados, no caso do Duquês de Goiás, que ele manda educar na França, um outro garoto ele manda educar na Inglaterra, e para todos eles ele diz a mesma coisa, que o tempo que valia o seu nascimento, né, que o seu nascimento, que marcava o seu lugar no mundo, já tinha terminado. Que agora era o teu conhecimento que fazia com que você fosse reconhecido e respeitado pelos povos. Que agora os povos já também eram instruídos e eles não aguentavam mais, como ele chama, patranhas, né, enganos. E era uma mentalidade muito interessante e atípica para a época. Afinal, quantos filhos Dom Pedro I teve? Olha, eu parei de contar no 20, viu? Mas eu acho que teve só com a Leopoldina foram 7, com a Dona Amélia mais 1, com a Marquesa de Santos foram 6, com a irmã da Marquesa de Santos teve mais 1, teve uma freira cineira nos Açores que ele teve filho, depois ele tem mais 2 em Portugal, teve filhos antes de casar com a Leopoldina, então foram muitos filhos. Então, um imperador galanteador também, né? Era bem impulsivo sexualmente falando, ele era bem galanteador. E qual o papel de Dona Leopoldina nesse processo da independência? Ele era a força e a ação, ela era o cérebro e a contenção, ela era mais contida do que ele, ela era mais estrategista que ele, ela era muito mais educada para governar do que ele, ela tem uma educação muito superior às mulheres da sua época, isso fazia parte do programa de uma arquiduquesa austríaca, as arquiduquesas austríacas elas eram educadas para governar, então, e para fazer os melhores casamentos possíveis para a aliança do Império Austríaco com outras casas dinásticas. Então, quando chega no final de 21, que chegam as decisões das Cortes de Lisboa para fechamento de tribunais aqui no Brasil, fechamento de instituições públicas, o retorno do Dom Pedro e da família para a Europa,
e várias outras questões, que é praticamente uma recolonização, é o esvaziamento de um poder central no Brasil e todas as províncias tendo que responder diretamente a Lisboa, ela vê que não tem volta, que provavelmente o Brasil vai se separar. E então ela começa a trabalhar nos bastidores pelo fico do Dom Pedro, que vai acontecer em janeiro, 9 de janeiro de 1822. Você tem cartas dela para o secretário falando, olha, se vocês fala que se deixarem ele nomear os seus próprios ministros, é mais fácil ele concordar em ficar no Brasil. Você vê toda essa articulação de bastidores feito por ela. Então, uma mulher estrategista. É uma mulher estrategista e aliada não só dos brasileiros, mas dele também. Tanto que ele confia plenamente na capacidade dela e no discernimento dela ao nomeá-la como princesa regente no lugar dele quando ele vem para São Paulo em 22. Tem outro personagem nessa história que também teve um papel muito importante, que é de José Bonifácio. Qual foi a importância dele na independência do nosso país? O José Bonifácio era um sábio, ele não tem outra palavra, ele era uma pessoa muito especial, era uma pessoa muito estudada, muito viajada. Ele nasce em Santos, é educado em São Paulo, mas ele vai fazer universidade, que a gente não tinha universidade, a gente era uma colônia que não podia ter instituições de ensino superior. Ele vai fazer a universidade em Coimbra. E ele tem um papel importantíssimo no fico do Dom Pedro, quando ele faz com que São Paulo apoie esse fico que está sendo construído pela Leopoldina lá no Rio de Janeiro. E depois ele vai partir para o Rio, depois do fico do Dom Pedro, e lá ele vai ser nomeado o primeiro ministro brasileiro que o Reino do Brasil, então, né, teve. E era um braço de confiança do Dom Pedro, a pessoa mais importante, conselheiro político do Dom Pedro. Quando o Dom Pedro está abdicando, quando ele abdica, ele nomeia o José Bonifácio como tutor dos filhos que ele deixou no Brasil, como responsável por essas crianças, por esses príncipes, pelo Dom Pedro II, que fica aqui no Brasil. Paula, a gente falou de Dona Leopoldina, do papel dela, né, nesse processo da independência, de José Bonifácio, mas afinal, como eles contribuíram de fato com o dia, com a data de 7 de setembro? No dia 28 de agosto, chega um navio vindo de Portugal, ele atraca no Rio de Janeiro com notícias a respeito do que as cortes portuguesas, o parlamento português, está determinando em relação ao Brasil e também com notícias de uma invasão, de um desembarque de tropas portuguesas na Bahia. Então a Leopoldina, diante desse fato, de tudo que está acontecendo, tanto em Portugal quanto na Bahia, ela reúne o Conselho do Estado no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que era a sede do poder. E lá então, o José Bonifácio e os outros procuradores, presididos por ela, entendem que eles precisam acionar o príncipe em São Paulo, porque eles não tinham poder executivo, eles tinham poder consultivo. Então, tanto José Bonifácio quanto ela mandam para São Paulo cartas enviadas pelo o Correio da Independência para entregar essas cartas aqui em São Paulo, e esse encontro é dado entre o Correio e o Dom Pedro na colina do Ipiranga no 7 de setembro. Impossível falar sobre a independência do Brasil sem mostrar o Museu do Ipiranga, o imponente prédio histórico que foi projetado para ser um monumento. Esse edifício monumento, que é assim que nós chamamos, ele foi construído muitas décadas depois da proclamação da independência. O projeto é de 1883, ele começa a ser construído em 1885 e fica pronto em 1890, um ano depois da proclamação da República. Então ele foi pensado para ser um monumento arquitetônico, né? E a partir de 90 se decide, já no governo republicano, ocupar esse monumento com um museu. O museu havia sido criado na mesma época, o Museu do Estado, que nada tinha a ver com a independência, era a criação de um museu de história natural e que passa a ocupar esse edifício. Há quase 10 anos, ele estava fechado ao público para uma reforma. E a equipe da TV Cidade Verde foi a única do Nordeste a participar de uma visita guiada para a imprensa de apresentação das obras de restauro e ampliação. Nós estamos reabrindo um museu com uma área triplicada de exposições, todo o edifício restaurado, acessível. Isso era uma premissa importantíssima para nós, que esse museu fosse um museu acessível, modernizado.
e que nós vamos ter a possibilidade de mostrar muitas coleções. Estamos no salão que celebra a independência do nosso país, no Salão Nobre do Museu do Ipiranga, diante da obra mais consagrada e difundida sobre este momento do Grito do Ipiranga. Este é o quadro Independência ou Morte, do artista nordestino paraibano Pedro Américo, que foi produzida em Florença, na Itália, e a tela foi inaugurada em 1888, na presença de Dom Pedro II. Ela foi produzida num determinado tempo a partir de uma determinada narrativa da história, né? Então, assim, se a gente não pode entendê-la como um retrato, né, fiel da realidade. O pintor, que era um pintor, o Pedro Américo, ele seguia o gênero de pintura histórica, né? E ele trouxe para a tela uma representação, né, da importância desse momento para a nossa história, que é o rompimento dos laços, né, da colônia com a sua metrópole. A tela tem um tamanho aproximado de quase 8 metros de largura por 4 de altura e depois que foi instalada no museu, nunca mais foi retirada deste espaço. O prédio, enquanto estava sendo construído, ela estava sendo elaborada, né? Ele pintou entre 86 e 88, né, uma encomenda, e ele queria demonstrar com essa tela, mostrar, né, esse momento da independência, a grandiosidade desse ato, e aí é óbvio que ele coloca o personagem principal no centro das atenções, e ele tenta sinalizar com alguns elementos que tem na tela o lugar dessa independência que teria sido o Ipiranga. E o riacho que aparece na base da tela é mesmo uma referência de identificação de onde tudo aconteceu. Nossa equipe enveredou por uma trilha fascinante e nós, da TV Cidade Verde, vamos mostrar aqui pela primeira vez uma das 3 nascentes do riacho que virou símbolo de uma nação. Bom, a gente está dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Esse parque é uma unidade de conservação, uma área de Mata Atlântica dentro da cidade de São Paulo. E nessa área de Mata Atlântica a gente tem 24 nascentes. 3 dessas nascentes formam o Riacho do Ipiranga. E aqui, nessa trilha no Jardim Botânico, a gente está ao lado da única nascente que pode ser visitada, que as pessoas têm acesso, podem conhecer, que é a nascente do córrego Pirarungaua, que é um dos afluentes do Riacho do Ipiranga. E nessa época mais seca, é normal que o volume de água seja pequeno, mas elas surgem sim como um olho d'água, uma coisinha bem discreta, e depois elas vão ganhando volume ao longo do seu percurso. Tanto que aqui no Jardim Botânico, essa nascente do córrego do Pirarungaua é a que abastece todos os lagos que nós temos aqui. Apesar de toda a cena do Grito da Independência ter se passado lá no Ipiranga, mas é aqui que nasce esse riacho que faz parte desse cenário tão famoso na história do nosso país. Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Depois de proclamar a independência, Dom Pedro I veio para esta região de São Paulo, considerada o berço da cidade. Depois de um longo dia, ele foi comemorar o feito na Casa da Ópera, um prédio histórico que não existe mais, mas que ficava logo aqui ao lado, onde hoje está a Secretaria da Justiça. E pela primeira vez, Dom Pedro I foi aclamado como o rei do Brasil. Conversamos com a historiadora do Pátio do Colégio, Larissa Maia, local fundado em 1554 pelo padre jesuíta Manuel da Nóbrega, criado na época para catequizar os índios que viviam na região. Algumas paredes do período da fundação ainda podem ser vistas no local, assim como relíquias do hoje santo e padre jesuíta José de Anchieta,
que no século XVI também atuou no pátio do colégio. Dom Pedro I ele se hospeda aqui no pátio do colégio. Na época funcionava como Palácio do Governo de São Paulo desde a expulsão dos jesuítas em 1759. Então ele se hospeda aqui, em um primeiro momento, como príncipe regente, né? Depois ele vai a Santos para ter tratativas com a família de José Bonifácio, retorna para cá e no 7 de setembro, né, após o famoso Independência ou Morte, ele retorna para a sede do governo, aqui, né, e vai se hospedar aqui e vai governar daqui nos primeiros dias. Vai ser também aqui no pátio do colégio, no então Palácio do Governo de São Paulo, que ele vai compor a melodia do Hino da Independência, de letra de Evaristo da Veiga, mas a melodia de Dom Pedro I. Então esse espaço ele é simbólico no sentido de que ele vê dois nascimentos muito importantes na história do Brasil. O primeiro, da maior cidade do país, que nasce do Colégio Jesuíta de São Paulo de Piratininga, e o segundo nascimento, que é o nascimento da nação independente. E a seguir, fomos a Petrópolis, no Rio de Janeiro, para mostrar o Museu Imperial, a casa de verão da família real aqui no Brasil. Vamos conhecer de perto a carta de abdicação de Dom Pedro I ao trono em favor do filho Dom Pedro II. E lá possui o maior acervo referente ao Império Brasileiro. Eu volto num minuto só. Aguarde!